Neste vídeo, iremos aprender a como fazer definições de funções no Python. Eu sou Arthur Nunes, nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica e a gente começa logo depois da vinheta. As definições de funções auxiliam para automatizar procedimentos que são recorrentes no código, evitando que a gente tenha que escrevê-los várias vezes. E ela segue as regras de indentação usadas no controle de fluxo. Vocês vão ver que é muito fácil fazer a definição de uma função em Python. Então vamos lá. Para fazer a definição, a gente usa a palavra reservada def, o nome da nossa função e, entre parênteses, os argumentos que ela vai receber. Nesse caso, ela chama minha func_soma e recebe dois parâmetros, parâmetro A e o parâmetro B. Depois disso, a gente coloca dois pontos e colocamos os procedimentos que ela irá fazer subordinada com um espaço tab, do jeito que a gente já estava acostumado. Para a gente retornar algum valor, nesse caso aqui, a gente está retornando o valor S, a gente usa a palavra reservada return e especificamos a variável que vamos retornar. Lembrando que a gente pode retornar uma variável que seja de qualquer uma das estruturas de dados que já vimos. Então, esse simples caso aqui do slide, o que ele faz é receber dois parâmetros A e B e ele retorna a soma deles. Eu repliquei o exemplo do slide aqui apenas para a gente aplicá-lo e vê-lo funcionando na prática. Então a gente pode fazer x é igual a minha func_soma, somar 1 e 2, por exemplo, o x vai ter o valor de 3. A gente pode chamar a função aqui também, minha func_soma, 3 e 3. E a definição de funções em Python é simples dessa forma mesmo que a gente está vendo. E agora a gente vai conversar sobre o escopo. A gente precisa entender o conceito de escopo, porque mesmo que a definição de funções seja algo fácil de se fazer em Python, a gente tem que ficar atento com alguns detalhes. Então vamos lá, para a gente entender, a gente vai ver uma sequência de exemplos que diferem um detalhezinho do outro. Vejam só, temos essa função, que ela chama exemplo1, não recebe nenhum argumento, ela cria uma variável A igual a 10 e ela printa essa variável. Note que essa função não tem o return, porque o return não é obrigatório, nesse caso ela só não retorna valor nenhum. A gente pode chamar esse tipo de função void, se a gente quiser. O término dessa função é indicado pela quebra da indentação, assim como indicava o término de um for e de um if. E o que tem para a gente ficar atento nesse exemplo? A função é chamada e logo em seguida a gente dá um print no A. E esse print aqui, ele não vai funcionar, porque a variável A, que é criada dentro da função exemplo, ela só existe dentro da função exemplo. É isso que é a noção de escopo. Essa variável, ela não é uma variável global, ela é uma variável local, ela está apenas dentro do escopo de exemplo. Então, quando a gente tentar imprimi-la fora do escopo da função, a gente não vai conseguir. Aqui a gente fez algumas mudanças sutis. A função exemplo, ela não mais cria uma variável A igual a 10. Ela tenta imprimir uma variável A já existente, mas a gente cria essa variável depois de chamar a função. E como a gente sabe que o nosso programa é sequencial, ele executa primeiro a linha que chama o exemplo 1 e depois cria a variável A. Então, esse print não poderá ser feito porque no momento dessa chamada não existe uma variável A que seja local, ou seja, que foi criada aqui dentro do escopo da função, ou global, que foi criada em um escopo externo a dessa função. A gente trocou aqui agora. Primeiro a gente cria o A, depois a gente chama o exemplo. Então agora sim a impressão irá funcionar. Porque mesmo que não tenha um A local, existe um A global que foi criado externa à função. E agora um último exemplo. Agora tem um A local, que vale 1, e um A global, que vale 10. Qual A que será impresso aqui? Vocês podem dar um pause nesse vídeo e fazer o teste aí, para vocês verem. O A que será impresso será o A que tem valor 1. Porque mesmo que exista o global e o local tem prioridade sobre o global. E agora nós vamos falar sobre um conceito muito importante em programação, a recursividade. Ele é extremamente importante e com ele você consegue resolver vários problemas computacionais. Ele diz respeito a uma função que tem características
de chamar a si mesma. Aqui no slide nós temos um exemplo do cálculo do fatorial de um número n. E a gente sabe que para calcular o fatorial de n, basta a gente multiplicar n pelo fatorial de n menos 1. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E é aqui que está a recursividade. A gente poderia ter feito esse cálculo usando um laço for, um laço while, sem problemas, mas como a função está definida em termos de si mesma, ela é recursiva. E a gente precisa ter uma condição para que ela pare e não fique se chamando recursivamente infinitas vezes, e ela retorne um valor propriamente. E essa condição aqui é quando n vale 1. Então, se a gente chamar o fatorial de 3, por exemplo, o cálculo que o nosso computador irá fazer é 3 vezes fatorial de 2. Quem que é fatorial de 2? É 2 vezes fatorial de 1. Quem que é fatorial de 1? É 1. Aí, na hora que chega nesse 1, aí volta e faz 1 vezes 2 vezes 3 e retorna 6 para a gente. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar ainda mais. Vamos definir uma função fib que retorna o enésimo termo da sequência de Fibonacci. A gente sabe que se o n for igual a 1 ou se o n for igual a 2, aqui vai estar a nossa condição de parada, deve retornar 1. Caso contrário, a gente pode colocar um else aqui. Caso contrário, deve retornar o fib de n menos 1 mais o fib de n menos 2. Vamos fazer o teste, vamos pegar o quinto número da sequência, é 5 mesmo. Vamos pegar o sexto, 8, vamos pegar o décimo. E a gente pode definir essa função usando um laço for, um laço while também. Mas eu tenho certeza que se vocês tentarem, vocês vão preferir fazer usando uma função recursiva. Se vocês conseguirem fazer usando um laço for ou um while, deixem aí nos comentários para a gente ver. E assim finalizamos mais um vídeo, este sobre definições de funções. A definição de funções em si é muito tranquila, mas a gente deve ficar atento para o escopo das funções e temos que lembrar também da recursividade, um conceito muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima!